Agora vocês vão me ouvir. Amém? Na verdade, vocês vão ouvir Deus através de mim, da minha voz. Amém? As meninas pediram ontem. Olha, mulheres, ontem foi lindo aqui, não foi? Maravilhoso, né? Vocês são maravilhosas, cheirosas. E elas falaram, pastora, prega, fala o que você falou ontem. E eu conversei com o pastor, eu falei com ele assim, falei com ele assim, Deus ministrou uma palavra tão linda no meu coração. Ele prega. Ele falou, prega novamente. Aí eu falei, mas eu já falei. Aí ele falou assim, não, mas isso tem que ficar na mente das pessoas, a gente tem que repetir, porque a gente esquece, né? Então tem que repetir. É como a Bíblia. Você tem uma Bíblia nova todo dia? Nova que eu falo as escrituras? Não, é a mesma. E ela se renova, não é? Então vamos lá? Amém? Vamos lá na palavra de Deus? É isso? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aí? Pai, muito obrigada por esse momento de ministração. Usa a minha vida. Fala ao teu povo, Pai, como o Senhor falou ao meu coração. Eu quero aprender com a tua palavra e aplicar. Que o teu povo, Deus, tenha esse anseio de aplicar a tua palavra. Ouvir, não só ouvir, Deus, mas deixar essa semente germinar, crescer, Deus, e vivenciá-la para a glória do Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão na transmissão, tá nos assistindo, Senhor Deus. Que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Se não estão aqui, é porque não podem estar aqui verdadeiramente. Então, toca no coração, derrama o teu poder sobre eles, sobre a casa, sobre o lar, em nome de Jesus, que eles sejam tocados por essa palavra, ministrados e transformados para a glória do Senhor Jesus. Amém? A minha filha Débora não está passando bem e minha filha Daça está trabalhando. Amém? E a gente sente tanta falta, sabe? É uma pressão de um lado, a pressão de outro. E essa é uma pressão de não ver os nossos filhos aqui. Não é porque eles não querem. Essa é a diferença. Não é isso. É porque a circunstância não estão permitindo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai fazer café. Você não vai tomar. Pensa o que eu estou te falando. Você vai fazer um café. Esquece que você vai tomar o café. Quando você vai fazer o café, você prefere, assim, se fosse para você... Eu quero fazer isso aqui. É isso aqui que eu quero. Um café coado ou um café instantâneo. Ou seja, aquele café de cápsula, aquela máquina maravilhosa. Aquele cafezinho maravilhoso. Cápsula é uma delícia, né? Fala não, gente. O que você prefere? Não precisa responder, não. Coado, olha, você vai fazer, é o seu trabalho de fazer ali um café coado ou um café que você joga ali aquela cápsula rapidinho, dá para você fazer outras coisas, vai lá e toma um café e sai. Qual é o mais comum? Não é coado? O mais comum é coado. Por que é o mais comum? A máquina é cara? Hein? Não é? Olha só. Já vem lá de trás. É o quê? Outra pessoa. Ele falou que já vem lá de trás. Então, agora os jovens. Também é praticidade. Se fosse para escolher, o que você escolheria? Coador? Quem falou coador? Coador, muito bom. Então, essa pessoa que falou coado, essa pessoa que falou coador, outra pessoa falou que é cápsula, com mais praticidade. Quando você está com pressa, precisa resolver alguma coisa, você vai lá e faz seu café coado rapidinho, ou só uma xícara, ou enche uma garrafa. Como é que é? Meia garrafa. Hã? Então, é uma coisa rápida, tá vendo, gente? Então, eu já tô chegando lá, é uma coisa rápida. O que eu quero falar para vocês? Já é nosso isso, aquela coisa de instantaneidade, já está, já é incrível. Olha aqui, eu gosto de café coado.
Por que o pastor está falando em café? Vocês vão entender. Meu cafezinho está ali, tá? Coado também. Está ali fora. Mas deixa eu estar falando. Por que eu estou dizendo isso? A gente gosta de café coado, os antigos. E tem o café em cápsula também, que é muito gostoso. Eu prefiro o coado. Só que a gente foi falando o seguinte. Você faz o quê? Uma garrafa cheia? Não, aí já vai. Não, é uma meia. Ah, já é 2 xícaras, porque só tem, talvez, 2 pessoas em casa. Não, né? E assim vai. A gente... É mais rápido, é mais prático não fazer um café de 1 litro, 2 litros, meio litro, não é assim? 1 xícara. Muito mais fácil. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Nós estamos inseridos nesse momento de rapidez, de aceleração, de uma coisa que prático, como o Fabiano falou, muito prático. Nós estamos com essa cultura. E ontem eu falei com as mulheres, eu perguntei para elas que quando elas plantam uma semente de hortaliça, elas continuam, quando elas plantam, elas regam aquela semente, mesmo não vendo a semente germinar, elas continuam regando, cultivando aquela semente. Elas disseram que sim, quem planta, não é? Quem planta ali tem um prazer de estar ali cultivando, esperando germinar. Mas tem outras pessoas que já não espera, vai lá, olha que está demorando, ou deixa a terra secar, a semente morre, então não germina, porque não foi cultivado precisamente, não foi regado nos momentos certos. E isso eu trouxe para elas sobre oração. Esse é o nosso tema. Antes de tudo, oração. A nossa oração precisa ser regada, cultivada. Ou seja, você rega, você ora e a resposta não vem. Você clama, você faz a sua súplica e a resposta não vem. Você para de orar sobre aquele assunto ou você continua orando? Você para de regar a sua planta, a sua semente, porque ela não nasceu, ou você continua regando? Na expectativa que aquela planta nasça. Assim deve ser a nossa oração, sempre. Não chegou, não nasceu, vamos continuar orando. Então, antes de tudo, oração. Então, está sendo uma série onde a igreja está forjando em você essa dependência de Deus. É a dependência de Deus. Em tudo você deve orar. Mas não é uma oração automática, mecânica. Não é uma oração porque eu devo orar. Não é uma oração porque eu sou obrigada a orar. Não é uma oração com troca. Eu tenho que orar para que Deus faça algo para mim. Porque isso está em nós. Vamos orar porque Deus vai fazer. Essa é a diferença. Nós vamos aprender hoje que nós vamos orar mesmo que Deus não faça. Nós vamos continuar orando por prazer. Amém? Então nós estamos forjando na igreja casa a dependência de Deus através da oração. Glória a Deus! Vocês estão aí? Amém? Então, com isso, queridos, eu quero que você leia em Hebreus, capítulo 10. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente, mas você pode colocar aí na tela. É a Bia que está ali? É? Aê, Bia. Vamos lá, hein? Vamos ver se eu acho aqui na minha Bíblia, hein? Quem já abriu? Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. E se ele retroceder, o que é? A minha alma, o meu prazer não está nele. Então nós estamos falando de, se você plantou, você vai regar até nascer. Se você vê que não nasceu, você vai plantar novamente, porque você viu que aquilo ali, que a semente não está boa. Você vai orar novamente, mas você não vai recuar.
Esse é o nosso lema, esse é o lema da igreja casa. Não é para você retroceder. Nós não somos pessoas que retrocedem, amém? Nós vamos sempre avante, avançando, sempre andando para frente, olhando para o alto, caminhando para frente. Nós não vamos retroceder, amém? E esse é o lema dentro do discipulado. Num discipulado firme, um discipulado firmado na palavra de Deus. Você não vai retroceder. Você vai caminhar. Eu caí aqui, mas você vai continuar. Eu estou desanimada aqui, mas levanta. Eu estou doente aqui. Não, vamos lá, vamos embora. Nós não, isso é a palavra de Deus. Nós estamos encorajando. Aí se não é você que está encorajando, já é outro. Aí você está meio debilitada, aí vem outro e fala para você, não, vamos embora, levanta. Isso é ser igreja, amém? Isso é ser igreja, é um pelo outro, você não está só, amém? Você sempre tem que ver isso, eu não estou só, e o meu irmão também não está só, porque eu vou acudir, eu vou cuidar, eu vou saber dele como é que ele está, aonde ele está, como é que você passou sua semana. Esse é o nosso lema, esse é o nosso amor, amém? Às vezes, gente, tem pessoas que às vezes nós ficamos meio que encabulados, de perguntar, e aí você não foi no culto ontem? Porque às vezes, tem pessoas às vezes, que não gostam de falar, eu não fui, é como se estivesse incomodando. E a gente sente isso. Eu estou falando uma coisa que eu sei, que eu sinto, parece que está incomodando. É como se ela é a pessoa obrigada a vir aqui. Não, é porque nós nos importamos, amém? Se você está incomodado com isso, a gente perguntar se você, tudo bem, você não foi ontem, o que você tem? Se você está incomodado com isso, fala com Deus, Deus me liberta. Isso é orgulho. Me liberta dessa soberba, Senhor, porque tem alguém que quer cuidar de mim, que se importa comigo, que me ama de verdade. Se eu não amo, Pai, muda meu coração. Muda meu coração, Senhor. Mas sinta o amor da outra pessoa, amém? Porque aqui não tem fofoqueiro. Não tem. E se aparecer, ou você se liberta, aqui não é seu lugar. Amém, igreja? Que isso, pastor? Em pleno domingo você está falando isso? Não sei. Não era isso que eu ia falar. Eu falei isso ontem, mulheres. Não. Amém. Mas é isso que Deus está falando hoje para nós. Eu falei para você, você vai ouvir a minha voz. Mas é Deus que está falando. É Deus que está ministrando. Glória a Deus. Amém. E no 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, vida eterna. Nós não vamos retroceder, amém? Nós não somos pessoas que vamos retroceder para perdição. Nós vamos andar no caminho reto. É um caminho difícil, é um caminho de renúncia, sim, mas nós não vamos nos perder, amém? Diga assim: eu não vou me perder. Eu não quero esse caminho de perdição. Em nome de Jesus, não perca sua vida eterna. Não aceite isso, amém? Queridos, a gente não sabe o dia de amanhã. É isso que Deus está falando. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, Senhor, eu quero te servir sempre. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso? Olha só. Eu acho que vocês viram isso nos noticiários. Eu acho que vocês viram isso nos noticiários, nas redes sociais. Um casal que foi flagrado pelas câmeras de um show, de uma banda renomada, O mundo todo viu isso, o mundo todo viu isso, que é uma banda renomada. E um casal foi flagrado ali, a câmera de um show, as câmeras pegaram aquele casal que estava adulterando, eram adúlteros. Mas pegou assim, foi uma exposição para o mundo todo. Olha isso, gente. Que isso? Foi uma coisa, se você não viu ainda, você vai ver. Porque isso viralizou. Os noticiários estão tomados com essa história. Só que nós estamos tão envolvidos com as coisas, e trazendo as coisas que profanam, que bate de frente,
que transgride o mandamento de Deus, nós estamos tão envolvidos com isso, isso não nos abala mais, não a mim, né? Eu falo nós, para trazer, no geral, né? Não abala mais, olha só, o que aconteceu? Aquilo que deveria ser um escândalo e uma coisa vergonhosa, sabe o que se tornou? Entretenimento. O pecado se tornou entretenimento. É isso que nós estamos vivendo, nós estamos banalizando sem perceber. E sabe, uma risada, as risadas coletiva, virou piada coletiva, virou meme. Um pecado. Adultério é um dos mandamentos de Deus. Não pecar, não adulterar. E isso está se tornando na nossa vida, na nossa sociedade comum. Então, aquilo que deveria ser um escândalo, aquilo que deveria ser algo que chocasse, virou um meme. Olha. Então, nós estamos forjando na igreja casa, firmado na palavra, na santidade. Quando eu falo na santidade, é você olhar a palavra de Deus e ter temor, vivenciar, ter alegria em ler e viver, ter alegria de estar na casa de Deus, de estar no reino de Deus, de fazer as coisas no reino de Deus. Amém? Então, estamos vivendo dias em que a quebra de aliança já se tornou normal. Então, isso é um reflexo da nossa sociedade. O que era para ser um escândalo, um choque, uma vergonha, sabe, um repúdio, virou meme. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma coisa que não parece que não dá nem para entrar na cabeça. Viralizou. É uma coisa assim, entretenimento. O pecado agora está entretendo todo mundo. Não pode, amém, igreja? Nós somos luz, nós somos sal. A gente não vai dar like, nós não vamos rir dessas piadas, amém? Porque quando a gente dá like, quando a gente ri dessa situação, o que nós estamos fazendo? Concordando, amados e amadas. Nós estamos concordando de jeito nenhum. Falei, demônio, sai da vida das famílias. Senhor, tem misericórdia. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, a mulher dele. Ai, Deus, os filhos dele. Primeira coisa que a gente pensa é na família. A primeira coisa na família, que isso? Isso toca, isso vai ficar pro resto da vida na mente, na memória dos filhos e dessa esposa, porque foi filmado. E esse vídeo nunca vai ser apagado. Amém, igreja? Então é isso, não se conforme com o mundo. Não se conforme, se você olhar uma coisa dessa, meu Deus, misericórdia, fora em nome de Jesus, porque senão Satanás já encontra uma brecha. Quando nós começamos a olhar aquilo da piada e rir, ele encontra uma brecha, ele vê a sua fraqueza. Amém, igreja? Isso não vai acontecer com você, nem comigo. Em nome de Jesus, a gente vai ver uma coisa dessa e vai falar, misericórdia, Senhor, cuida dessa família, que haja conversão, que haja restauração. A gente vai fazer uma oração para essas pessoas que a gente não conhece. Amém? Então, estão banalizando e a gente começa a viver um mundo assim. E achando tudo comum, normalizando tudo. Aí vem uma mulher, são os vídeos que a gente está vendo na notícia, vai no SBT, você vai na Record, está tudo estampado, uma mulher que descobre que o marido está traindo com várias mulheres, e no chá de revelação, ela faz aquele vídeo horroroso, com todos os prints da conversa dele, joga ali, e joga isso na internet. Que isso? Ela esqueceu que ela tem filho e que num tempo, quando ele crescer, ele vai ver esse vídeo que não vai ser apagado. Vai ficar com vergonha. Olha isso. Tudo nós temos que pensar, gente. Não é fazer por impulso. Está doendo, está doendo. Busca Deus, entra num discipulado, conversa com alguém. Mas nunca faça igual essa mulher fez. Misericórdia, que Deus cuida do coração dela, que haja perdão no coração dela, que haja no coração dela uma restituição do amor, amém? O amor de Jesus. Mas é isso, a gente não pode olhar e falar, está tudo normal. Entendido, igreja? Por quê? Em Mateus 24, verso 12.
Mas o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Vamos ver outra versão? Olha isso. A iniquidade vai se multiplicar. E aí o amor se esfria. A maldade, o pecado. E o que eu estou dizendo? Igreja, vocês estão aí, por favor, igreja? Amém? O pecado, a iniquidade, a maldade aumenta. E o amor esfria. Essas duas histórias que eu contei para vocês, verídicas, é o amor que se esfriou. Não há amor. É o pai daquela criança. Entendeu? Mas eu preciso me vingar. Não, o amor não tem. Quando há amor, não existe vingança. Amém, queridos? Vocês estão aí? Glória a Deus. É isso aí, por causa do aumento da iniquidade, a multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós temos que transformar isso em amor, amém? Na nossa vida, o amor. Não tolerar o pecado e rir do pecado, é ajudar. É ter misericórdia, não é apontar também, não. Amém, igreja? Quando existe amor, a gente não julga. Não tem que ficar julgando o pecado de um e do outro, que é maior e que não é. Amém. O que precisamos é restaurar a sociedade através da oração. Você sabe por quê, queridos? A oração, ela fortalece os laços dos relacionamentos, no casamento, de pai para filho, de filho para pai. A oração fortalece. O oposto também é real. O oposto, se não ora, o laço de relacionamento, a convivência, também vai enfraquecer. Enfraquece. E quando enfraquece, o pecado encontra espaço, ele amplia o espaço. Quando nós estamos enfraquecidos. E é através da oração que nós nos sentimos fortalecidos. Porque quando estamos orando, nós estamos ligados ao Pai, ligados aos irmãos. E o amor floresce, o amor se aquece, amém, queridos? É isso que nós precisamos. Porque lá onde você vive, talvez um ambiente, é um mundo louco, é um mundo cheio de maldade. A gente acaba também pensando como eles, vivendo como eles, sem perceber. E esquecemos a palavra de Deus e não lemos a palavra de forma de revelação e com amor ao nosso Pai que cuida de você, que te salvou. Amém? Nós precisamos distinguir isso. Eu estou vivendo num mundo terrível, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro da sua família. Mas isso não pode te influenciar, igreja. De maneira nenhuma, é você que é um ser influente na vida dessas pessoas, amém? Você vai levar o amor de Cristo da forma como você vai amá-los. Aleluia. Aleluia. Então, em Lucas, capítulo 1, finalizando, já chegando naquilo que Deus falando para nós, Lucas, a partir do verso 5 aí, ó, já está na memória. Vamos ler? Acende um pouquinho. Isso. A luz aqui, ó, pessoal, lê. Quem está com Bíblia de papel ali, ó. Quem está com seu aplicativo, pode abrir sua Bíblia. Vamos ler? Lucas, capítulo 1, verso 5, diz assim: existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da turma, no seu turno, segundo o costume sacerdotal,
coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora, orando, e na hora do incenso. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração, diga comigo assim, oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Então, nós estamos diante... Pode ligar. Eu não tenho. A luz está ruim, aí sim. Então, nós estamos diante aqui de um homem, um sacerdote que foi prestar culto no templo. Como que era? Vamos lá. Deixa eu botar minha mente para funcionar aqui. A gente passa dos 50 na mente, tem que, vocês que são jovens, aproveita. Porque a gente vai... Então, vamos lá. No Antigo Testamento, no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, Davi separou 24 grupos de sacerdotes. Para quê? Para manter o templo. 24 grupos de sacerdotes. Para manter o templo, servir no templo. Esses 24 grupos eram divididos. Ou seja, todo ano, ia um grupo para o templo, servir no templo. E ficava ali uma semana, 8 dias, servindo no templo. E essa foi a vez de Zacarias. Então, o que Zacarias foi fazer no templo? Ele foi escolhido para servir no templo. Então, vamos lá. Todo ano, o ano todo, esses 24 grupos passavam o ano todo cuidando do templo, organizando, limpando, trazendo aquele ambiente de oração. Então, eles iam para lá, esse grupo. E foi Zacarias, foi nesse momento do turno dele. O posto dele era servir nesse dia, nesse bendito dia que o anjo se revelou para ele. Como assim, pastora? Então, ele estava lá. Era uma oração pela manhã e à tarde. 8 dias assim, manhã e à tarde. Só que o Zacarias, ele foi sorteado para queimar incenso. Você leu aí que foi uma sorte. Ou seja, eles eram sorteados, os homens eram sorteados, os sacerdotes, para queimar incenso. Era uma vez na vida. Ou seja, era algo preciosíssimo. Era algo santo. Era uma honra. Preste atenção. Era uma honra queimar aquele incenso. Era uma honra. Era algo atípico, não era comum. Sabe o que era? Uma coisa especial. Tanto que era sorteio. E era uma vez na vida. E Zacarias foi sorteado para queimar incenso. Queimar incenso simboliza oração. Simboliza oração. Exatamente isso, oração. Então, ele chegava ali no templo, jogava incenso nas brasas incandescentes, e ali subia aquele cheiro, de aroma de adoração ao Senhor. E quando subia aquela fumaça, o povo lá fora via a fumaça e começava a orar junto com Zacarias. Era um tempo de adoração e oração. Então, ele se prostrava, ele servia a casa. Mas como assim, pastor? Olha, ele tinha uma alegria para ele ser sorteado. O que Deus viu nele e na Isabel, na esposa? Um casal justo, irrepreensível, para chegar nesse lugar.
Mas existia algo na vida de Zacarias que poderia impedi-lo de servir, de orar e de adorar. O que era na vida de Zacarias? Queridos, você leu e viu que Zacarias e a Isabel eram avançados de idade, amém? Já eram idosos e serviam na casa de Deus. Já eram idosos e serviam na casa de Deus. Ele servia, Zacarias servia na casa de Deus. E quando Zacarias queimava aquele incenso, ele adorava ao Senhor e entrava em oração. E onde há oração, há revelação de Deus. Guarda isso na sua vida. Aprenda isso, porque quando você começar a orar em nome de Jesus, quando eu começar a orar, eu vou entender que quando eu estou orando, eu estou conversando com Deus, não estou orando para o homem, eu estou orando para Deus. E ele só se revela quando o meu entendimento, quando a motivação do meu coração compreender que eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, o meu Rei, o meu Salvador, aquele que resolve todos os problemas. Nenhum problema para ele é impossível. Nada é impossível. Isso tem que entrar na nossa compreensão. Assim entrou na vida de Zacarias. Zacarias nunca deixou de orar. A gente aprende com ele. Mas ele tinha uma questão na vida muito séria. Ele queria um filho. A mulher dele era estéril. E ele já estava avançado de idade, então ele passou toda a juventude orando. Toda a juventude dele, ele orava e pedia um filho. E eu tenho certeza que como eles sofriam. Porque naquela época, era pior do que hoje. Hoje a gente sofre pressão. As mulheres sofrem pressão. Os homens sofrem pressão quando não tem filho. Quando a sociedade fala, você tem que ter filho. Quando pai, mãe, amigos falam, você tem que ter filho. Não sabe o que a pessoa vive. E eu fiquei pensando, gente, eles sofreram. Zacarias e Isabel sofreram por muitos anos, até na velhice, porque teve chacota, teve vergonha, eles não tinham autoridade, eles não eram bem vistos, eles não eram queridos. Naquela época era isso, vocês sabem, que quem tinha filho tinha autoridade, tinha que ser homem. E eles passaram orando, e orava. E Zacarias chegou na velhice e derramou ali o incenso e subiu no coração de Deus. Zacarias nunca teve resposta. Guarda isso. Se você está orando e você não tem resposta, o que você vai fazer? Vai virar as costas? Você vai sofrer uma frustração dentro da igreja, você vai virar as costas. Você vai viver um momento de decepção, você vai virar as costas. Ele permaneceu constante, um homem constante, um homem que permaneceu orando e orando. E quando ele chegou lá, no dia que ele foi sorteado, queimou aquele incenso, Deus se revelou para ele. E quando Deus se revelou através do anjo Gabriel, Deus rompeu os céus. Isso é muito sério, queridos. Isso é para nós. Naquela época era um problema de Zacarias. E qual é o seu? Zacarias, a Isabel era estéril. Ele desejava um filho, mas quando chegou na velhice, no meu entendimento, ele não pensou mais nisso, porque era algo sem lógica, já na velhice. Como que eu vou ter filho? Entenderam, gente? Mas ele continuou ali, orando. Mas quando ele estava orando para Deus falar com ele.
no meu entendimento, ele não estava orando pedindo o filho. Porque 400 anos Deus ficou em silêncio em Israel. Deus não falou nada, 400 anos. Quando chegou Zacarias naquele templo servindo, guarda e servindo, ele servia, ele limpava o chão, ele limpava as cadeiras, ele limpava as paredes, ele cantava, ele cuidava de crianças, ele fazia algo naquele templo, ele servia. Quando chegou nesse momento, o céu se rompeu. Deus falou com Zacarias. A primeira pessoa foi Zacarias. Gente, olha isso. Acho que não entra na nossa mente. Os céus se romperam. Deus ouviu a oração de Zacarias. Não foi isso que o anjo falou? Acho que no verso 18. Deus ouviu sua petição. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio como um costume do sacerdote, acho que é no 11, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Acho que é no 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso, aquele aroma de adoração, de prostração. Deus, o Senhor não me respondeu. Eu passei minha juventude toda orando, o Senhor não me deu o que eu queria tanto, mas eu continuo aqui te adorando, eu continuo, Senhor, te bendizendo, eu continuo te servindo, porque não precisa acontecer nada comigo para eu te servir, porque eu amo te servir. Essa foi a oração. Essa é a oração de Zacarias. Eu te amo, Senhor, mesmo que o Senhor não ouviu a minha oração, mesmo eu não tendo a sua resposta, Pai, mas eu estou aqui. E veio o anjo, rasgou os céus e falou: Deus ouviu sua petição, você terá um filho. Gente, meu Deus, é sobrenatural. Sobrenatural. Deus deu um filho para ele, como na velhice. Deus é um Deus de mistério, Ele que cuida. Era um desejo, era algo que estava na mulher, na esposa, na família, era algo que estava muito aflorado, mas ele ficava ali, servindo. Gente, servir a Deus, servir na casa de Deus é muito nobre. Só quem entende isso tem prazer em servir, é muito nobre. Queridos, servir na casa de Deus é a mesma coisa você estar dando uma xícara de café para Deus. Então, Deus, senta aqui, eu limpei a cadeira. Senta. Gente, servir é isso. É saber que isso aqui é um templo, é de Deus. Eu vim aqui para adorar a Ele. É um ambiente de adoração, é um ambiente exclusivo. Eu saí da minha casa porque aqui é um ambiente de fidelidade ao Senhor. Era um ambiente que Zacarias construiu. Um ambiente de fidelidade. Deus habita no ambiente de fidelidade. Era um homem fiel. Deus não me respondeu, Deus não me deu um filho, mas eu estou aqui te adorando, Senhor. Continue orando. Rega sua oração. Mesmo que você não veja, mesmo que você não viu nascer, continue orando. É no lugar de constância que o milagre que te encontra. É no lugar de constância que o milagre te encontra. Constância. Eu faço porque eu amo Deus. A gente ouviu muito assim, Deus não vai me amar mais porque eu deixo de fazer ou porque eu faço. A gente ouviu e é isso mesmo. Deus não vai te amar menos porque você não faz. Não. Mas o meu amor vai ser maior, quando eu sirvo.
Essa é a expressão do meu amor. O que eu posso fazer por Deus? Pregar o evangelho é uma maneira de servir. Ficar ali na portaria é uma maneira de servir. Tocar é uma maneira de servir. Esse é o meu amor que eu posso dar a Deus. Servir a Ele, gente. E nós estamos vivendo numa sociedade cansada. Igreja tem que pagar as pessoas para servir. Sim, aquela que tem dinheiro, ok, e quando não tem? Ficamos mancos? Como assim? Oh meu Deus, vocês não têm noção do que eu vejo, do que Deus fala comigo sobre essa questão de servir. Eu não sei nem expressar, porque eu cresci assim, servindo a Deus. E há um mover de Deus no nosso coração. Há um poder de Deus no nosso coração. E uma conexão. E aí, queridos, Zacarias, ele foi um exemplo que Deus nos trouxe, que ele disse assim: Deus observa quem permanece. Deus viu em Zacarias que ele permaneceu o mesmo, orando, mesmo não tendo a resposta de Deus. Deus observa quem permanece. Guarda isso no seu coração, pega como promessa. Deus observa quem permanece. Vivemos em um tempo onde as pessoas não permanecem mais, elas só passam. Nós vivemos, eles só passam pelo relacionamento, passam pela amizade, passam por uma empresa, passam pelo ministério, e vão passando. E quando eu estava ministrando isso, Deus estava ministrando no meu coração e é isso. As pessoas, elas só passam, elas não permanecem. E aí me fez lembrar de algo que eu achei engraçado. Eu fui na loja Maria Moa. A Geisa estava lá e ela falou assim: pastora, você só está passando, tipo assim, você está passando. E eu guardei aquilo, eu falei, eu estou passando, mas a gente passa lá, pega um negócio, vê uma coisa, está passando. E isso ministrou, aí Deus falou assim comigo, eu passei, Deus ministrou assim: você passou, mas ela não passa, ela é permanente na minha vida e eu sou permanente na vida dela. Deus falou desse jeito, viu, Geisa? Eu só passei ali, mas Deus falou assim: a Geisa é permanente na minha vida, eu sou permanente. É isso que é o evangelho. Permanecer no relacionamento, permanecer na amizade. Amém, queridos? Permanecer. Se algo está te fazendo bem, está te fazendo crescer, você está envolvido com isso e está trazendo um retorno bom na sua vida, amém, permaneça. E aí, as pessoas passam. O que é o discurso que a gente percebe, que domina se não faz bem, vou sair. É assim, gente. Não estou me sentindo bem, estou tão incomodado com isso aqui, eu estou saindo. Não, peraí. Crescer dói. Nós precisamos entender se eu não estou me sentindo bem, o que eu estou fazendo para eu não me sentir bem? O que está acontecendo comigo? Então, a gente tem sempre que perdurar, procurar saber, não, eu quero permanecer. Então, a ideia hoje é, se não estou me sentindo bem, estou saindo. Se me confronta, estou me retirando. Se me cansou, eu desisto. Esse é o discurso que está dominando todos nós. Nós estamos saindo, só passando por tudo. Até dentro da família. Minha família está assim, estou indo embora. Vocês estão aí? Então, cumprir a vontade de Deus exige permanência. Amém? E foi no turno de Zacarias, no poço de Zacarias, que ele teve um encontro com um anjo. Uma revelação de Deus. O milagre chegou no tempo de silêncio. 400 anos ele não ouvia. 400 anos Israel não ouvia a voz de Deus. Zacarias ouviu a voz de Deus. Mas foi no silêncio que o milagre se achegou a ele. Ele nos ensina que a oração não é uma troca, é uma convicção de quem Deus é. Não foi isso, queridos? A oração não é uma troca. Eu vim aqui pedir. A gente quer. Eu tenho orado, estou pedindo muito a Deus. Meu Deus, eu quero ver minha filha e o genro aqui.
A nossa oração já tem 4 anos, 5, 6, sei lá. Nós estamos orando, eu quero ver a Daça, Senhor, a Clis aqui na igreja. É uma oração, uma petição. E até hoje Deus não respondeu. E a gente só chora e ora, mas Deus não respondeu. Mas mesmo assim nós estamos aqui, ó, servindo, alegre. Quando pode eles vêm, quando não pode. Mas eles estão desejosos de estar aqui. Entendido, querido? Eu sei que você também tem coisa, então a gente vai pedir. Nós queremos a resposta de Deus. Nós queremos a resposta de Deus. E Deus vai nos responder, amém? A gente só não vai desistir. Amém? Ele nos ensina isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, há respostas, existem respostas que só chegam até nós quando nós escolhemos continuar servindo e orando. Tem resposta que ela só vai chegar quando você escolher em continuar servindo e orando. Amém? E se você se afastar do seu chamado, você não obterá essa resposta. Então, 3 lições, fechando, 3 lições de constância que ativam a resposta de Deus. 3. Continue servindo, mesmo no silêncio de Deus. Deus está trabalhando. Continua servindo e orando. Serve a Deus, da sua maneira, do seu jeito. Serve a Deus e ora. Deus continua trabalhando. 2, Deus se manifesta quando você permanece no seu posto, no seu turno. É ali que Deus te colocou. Fique ali, sirva a Deus. Deus se manifesta quando você continua, mesmo em meio ao desconforto. Não queremos ter conforto em coisa que a gente vem ou faz que hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer. Talvez é nessa hora, é nesse dia que Deus vai se manifestar. Amém? A constância em oração sustenta aquilo que ainda não chegou. A constância em oração, você continuar orando, te sustenta. Vai sustentar aquilo que você pediu. Assim foi com Zacarias. Depois de muitos anos, não sei qual foi a idade dele, se alguém souber aí, chegou ali. Deus ouviu a petição dele. Lá, olha quanto tempo que ele orou, gente. Mas ele continuou adorando e orando ao Senhor. Amém? O sobrenatural de Deus revela em um ambiente de fidelidade. O sobrenatural de Deus se revela num ambiente de fidelidade. Então, seja fiel na sua oração. Seja fiel em servir a Deus. Seja fiel na sua oração. Não recebeu? Continua. Porque oração não é troca, é convicção de quem Deus é. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Antes de tudo, oração. Antes de tudo, oração. E foi no turno de Zacarias que Deus encontrou com ele. No milagre aconteceu no momento silencioso de oração. Foi regado de oração. O milagre aconteceu na vida de Zacarias. Senhor, enche o nosso coração, Pai, de amor, de espera. Esperar a Tua voz, Pai, esperar a Tua presença. Enche, Senhor. Queremos ser constante em Ti. Constante naquilo que o Senhor faz, constante naquilo que o Senhor é, constante naquilo que nós fazemos para Ti. É o nosso amor para o Senhor, Pai. Servir a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada que nós temos saúde e disposição em servir ao Senhor. E aquele que se encontra enfermo, Pai, que tem um anseio de servir a Ti, que haja cura. Cura, Deus, cura a enfermidade. Cura a enfermidade. Que o anjo do Senhor apareça com o Teu sobrenatural, Pai. Trazendo a resposta de cura. Oh, Deus. É um tempo, Pai, que nós escolhemos estar na Tua casa. É um tempo que nós escolhemos a nos reunirmos em adoração, em oração a Ti.
Não é o meu muito fazer, Deus, que dimensiona o teu amor por mim. Não é o meu muito fazer que dimensiona o meu amor pelo Senhor, mas é uma expressão do meu amor. Mas queremos ser fiéis a Ti, Deus, puros diante de Ti. Não queremos troca. Não, não, não. Não, é por puro prazer de estar na Tua presença em adoração. Em alegria em servir ao Senhor. Tem desconforto, tem incomodação, mas isso não importa, o Senhor é maior. O Senhor é maior. O Senhor é tudo. É para Ti, Deus. Feche os seus olhos. Continue com os olhos fechados. Deixa Deus falar ao seu coração. Estás aqui, movendo entre nós. Adora-te, adora-te. Estás aqui, mudando nossas vidas. Adora-te, adora-te. Estás aqui, transformando destinos. Adora-te, adora-te. Estás aqui, transformando corações. Adora-te, adora-te. Faz um caminho, opera milagres, cumpre promessas, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Caminho, opera milagres, cumpre promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Adora-te, adora-te. Estás aqui, mudando nossas vidas. Adora-te, adora-te. Estás aqui, transformando destinos. Adora-te, adora-te. Estás aqui, transformando corações. Adora-te, adora-te. Caminho, opera milagres, cumpre promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Faz um caminho, opera milagres, cumpre promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Faz um caminho, opera milagres, cumpre promessas, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Obrigado, Senhor.
por quem Tu és. Feche os seus olhos. Tu és um Deus imutável. Nós podemos descansar nesse atributo santo e divino do nosso Senhor. Tu és um Deus imutável. O Senhor é o mesmo ontem. O Senhor é o mesmo do passado. O Senhor é o mesmo hoje, no presente. E o Senhor será o mesmo eternamente. O Senhor cumpre promessas feitas a Abraão, a Daniel, a Moisés, a Jacó, a Isaac. O Senhor cumpre promessas feitas a Paulo, a Silas. O Senhor cumpre promessas feitas a Zacarias, lhe dando um filho na velhice. O Senhor cumpre promessas hoje, e o Senhor as cumprirá no futuro, porque o Senhor não muda. O Senhor, a Tua palavra diz que é o juiz, pai de órfãos e juiz das viúvas. O Senhor faz com que a mulher estéril seja uma alegre mãe de filhos. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor dê-nos, ó Deus, o coração de Zacarias, o homem que orou a vida toda, sonhando em ser pai, e mesmo que a sua oração não obtivesse resposta positiva, ele não diminuiu o ritmo, ele não diminuiu a paixão pelo Senhor, ele não diminuiu o prazer de servir na tua casa, e por isso ele foi honrado por ti. Derrama sobre nós esse coração de servo, derrama sobre nós esse espírito de oração. Antes de tudo orar, antes de tudo não esmorecer, buscar ao Senhor constantemente, incessantemente, porque a resposta vem. O Senhor é Deus que muda os tempos, que muda as estações. O Senhor é o Deus que, se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, basta uma palavra e tudo muda. Então ensina-nos a orar como Isabel e Zacarias oraram. Ensina-nos a orar com fibra, com determinação, com simplicidade, com fé, crendo que o Senhor responde orações. E assim diz o Senhor para nós hoje, nessa noite, igreja, uma palavra profética: eu não mudo. Se eu respondi para Zacarias, eu posso responder para você. Se eu respondi a oração de Zacarias, eu responderei a sua oração. Não diminua o ritmo, não perca o primeiro amor, não se desanime, não se desista, não desista, prossiga, permanece na fé, permanece me servindo, diz o Senhor, porque eu não mudo, eu sou o mesmo, e no tempo certo trarei favor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre seus filhos, sobre a sua vida, diz o Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito eterno seja com todos aqueles que amam e que aguardam a vinda do Senhor, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço em alguém que está do seu lado. Uma semana de vitória. Terça-feira na igreja estaremos orando.
deita, estás trabalhando e não descansa. Trabalho para o meu bem e não descansa. Trabalho para o meu bem, mesmo não vendo, estás trabalhando.